E vem conferir a crítica do filme Bleach, The Diamond Dust Rebellion. E eu assisti o filme Bleach, The Diamond Dust Rebellion, filme esse que chegou nos cinemas em 2007. Bom, como eu falei, mas caso você não tenha visto, eu vou repetir aqui, eu estou fazendo críticas semanais dos filmes de Bleach. Vou cobrir todos para poder chegar na primeira semana de outubro e aí começar a fazer vídeos semanais analisando os episódios que vão sair da terceira e provavelmente última parte do anime Bleach, The Blood War. Então a partir daí, quando você assistir, já tem a crítica desse e do primeiro, que é o Bleach Memories of Nobari. Então para você que também quer saber de outras coisas de Bleach, já tem vários vídeos aqui no canal, falando de sagas específicas, falando da obra como um todo. Então o que não falta aqui no canal é conteúdo de Bleach. E agora vou falar desse filme que é o The Diamond Dust Rebellion. Bom, primeiro falar que esse filme tem uma ideia muito corajosa, mas que eu acho muito interessante, que é passar o protagonismo do filme do Ichigo para o Hitsugaya. Muita gente fala na época que o motivo disso acontecer seria por causa das votações que a Jump faz. O que isso quer dizer? Para quem não sabe, ou para quem não lê mangá, fica só no anime, quem compra mangá físico sabe disso. Sempre de um arco para o outro, normalmente a Jump gosta de fazer com os seus leitores votações de qual é o seu personagem preferido. E nem toda obra o protagonista ganha. Nesse momento que a gente está falando, estávamos terminando o arco dos Arrancars, logo depois do Ecomundo, e quando você vê votações, você pode perceber que quem está sempre no topo em Bleach era o Hitsugaya. As pessoas gostavam muito dele, pela sua Bankai, pelo formato como personagem escrito e desenhado. Então muita gente fala que a escolha do Hitsugaya ser o protagonista desse filme foi mais do que tínhamos que contar uma história sobre o personagem. Foi muito para ele estar num top muito alto nas votações populares e saberem que ele ia atrair mais gente para o cinema. Mas para mim, se foi esse motivo, foi um bom motivo. Porque é o que eu sempre falo. Você pega o protagonista de um anime shonen e você coloca ele como um protagonista de um filme de anime, principalmente naquela época onde os filmes eram considerados fillers, ele não vai poder evoluir muito, ele não vai poder se desenvolver muito. Então para mim é muito mais interessante você pegar um personagem secundário que a gente não conhece tanto e a partir daí a gente pode explorar pontos que vão ser importantes para ele, mas que não precisam mudar a história dele a partir dali. E é o que acontece com o Hitsugaya. Hitsugaya, nesse ponto da história, é um personagem que a gente conhece bastante, sabe que ele é um prodígio, mas ele tem algumas lacunas que podem ser preenchidas com informações. E o filme acaba fazendo isso. E pra mim, a alma e o melhor momento do filme é quando o Hitsugaya realmente é o protagonista. A ideia de quem está por trás dele, como a pessoa que está com ele tem uma Zanpakuto tão parecida com ele, tudo isso é muito interessante. E o flashback no momento do filme, e como a história vai sendo desenvolvida, esse núcleo para mim funciona como um todo. Funciona na forma como a história é criada, apresentada e desenvolvida. E como eu falei no último filme, o do Bleach, que é o Memories of Nobari, o grande problema do filme é o seu vilão. O antagonista que não tem carisma, não tem vida e é insuportável assistir o filme com ele. Aqui é o oposto. É um protagonista que ele é interessante, é um protagonista que ele se liga bem com a história do Hitsugaya, é um protagonista que, quando vai se desenvolvendo, você fica mais curioso para saber como ele tem aquele poder, como que ele tem aquela ideia. Ainda por cima, eles conseguem trair uma coisa muito interessante que sempre que Bleach faz me agrada, que é vamos questionar a Soul Society. Isso eles fazem aqui porque as decisões da Soul Society foram o que fizeram esse filme existir. E isso eu acho muito interessante. Então esse núcleo, ele é bom, é bem feito, é bem desenvolvido e traz temáticas interessantes. Já o resto do filme acaba sendo um pouco problemático em relação à história. Porque obviamente é um filme de Bleach e mais do que isso, é um filme de anime. E quando você coloca um filme de anime no cinema, você tem que ter aquele momento para o público comemorar na sala de cinema. E como seria feito esses momentos? Você pega os personagens famosos, os personagens clássicos ou os mais queridos, e eles têm que aparecer para fazer alguma coisa. E é isso que acontece. E o problema é, visivelmente, eles não precisavam estar ali. Se esse filme tivesse a coragem de focar 100% no Hitsugaya, eu acho que seria um filme muito acima da média, muito melhor de se assistir. Mas não, tem que ter um momento do Ichigo, tem que ter um momento dos outros capitães, como por exemplo
os mais queridos, como o Byakuya, como o Kenpachi, que vão ter que ter seu momento de usar seu poder, e isso enfraquece um pouco o filme, porque eles não estão na história principal. A história principal é o Hitsugaya, e essas discussões que ele apresenta. Essa parte dos outros capitães não é que seja ruim, mas ela é esquecível. Tanto que o filme, quando chega no terceiro ato, ele vira bem desinteressante pra mim, porque o que estava sendo mostrado antes de Hitsugaya, do passado, da amizade, estava me agradando. A partir daí, quando foca nos outros núcleos, nos outros personagens, eu acho que o filme perde muito da força que ele consegue construir. Então esse é um ponto do filme. E eu não acho o final mais forte do mundo. Eu acho que o final, inclusive, ele enrola em alguns pontos. Alguns pontos do filme poderiam ser um pouquinho mais acelerado, poderia trabalhar um pouquinho melhor algumas discussões, algumas ideias que são jogadas de lado. Que é o problema do filme de anime do começo dos anos 2000. Apresenta conceitos interessantes, mas tem medo de explorar, de criar incoerências e furos de roteiro com a história principal. Então é uma história boa, acima da média. Até o filme é melhor do que o Memories of Nobody, mas quando você pensa, é um filme que ele tem um potencial desperdiçado, porque ele faz tudo certo, mas na hora de desenvolver, falta coragem para poder realmente chegar num ponto de transformar num filmaço. Aqui vira um filme bom e bom passar o tempo, melhor que seu antecessor. E na parte técnica, é uma parte técnica boa, que ela fica um pouco acima da média por ser um filme de anime e que foi pro cinema na época, então tem mais dinheiro investido para fazer, mas não é uma animação de outro mundo. Inclusive, por ser um filme que tem mais investimento, em alguns pontos você até espera que tenha mais uma animação de uma qualidade até melhor, mas ela não é uma animação ruim, ela é uma animação boa, com bons momentos e com uma boa trilha sonora que segue a trilha sonora do anime, e com a trilha sonora final original que também funciona bem. Inclusive, como o outro filme de Bleach, esse também tem uma cena pós-créditos. Então é um filme bom, melhor que seu antecessor, mas a falta de coragem faz com que ele seja bom e não excelente. Concluindo, eu gostei desse filme de Bleach, achei melhor que o antecessor, principalmente pela forma como eles entenderam que focar em personagens secundários é muito mais interessante do que no protagonista, que aqui você pode explorar muito mais os secundários. Então isso eu gostei bastante. O filme como história principal, o fio condutor principal, que é Hitsugaya, e o seu passado, me interessa. O problema é o resto e a parte técnica que não é tão acima da média como poderia ser. Mas o filme é bem melhor que o seu antecessor, que funciona melhor pelo menos. E por isso que eu fecho o filme Bleach, The Diamond Dust Rebellion, com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Bleach, The Diamond Dust Rebellion? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.